Companheiro João, quero solicitar a presença na mesa da Daiane Campos Luna, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Telema do Borba. Convidar também a Regiane Contese Tio, lá do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade em Francisco Beltrão. A Jaqueline está aí? Não está aqui. Tá, beleza. Bom, quero passar então, João, a palavra a você, para que você então possa dar continuidade aos trabalhos. Fique à vontade. Obrigado, Denilson. Alô. Obrigado, Denilson. Obrigado aos companheiros que estão aqui, reforçando o time da mesa aqui. E sem mais delongas, queremos chamar o doutor Renan Bernardo Calil para também estar aqui conosco. Boa tarde a todos e a todas, né, naturalmente. Vamos ter a segunda etapa, esperamos que todos tenham se alimentado bem, mas e se preservem aí para não ficar dormindo na parte da tarde. Vamos ter palestras importantes aqui. O tema é ações parcerizadas do sindicalismo com o Ministério Público do Trabalho. Dr. Renan Bernardo Calil, doutorando e mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, procurador do Trabalho em Campo Mourão, vice-coordenador nacional de promoção das liberdades sindicais da CONARES. Dr. Calil já é um parceiro do movimento sindical, tem posições bastante condizente com aquilo que a gente pensa também. Então, temos a certeza que vamos ter uma oportunidade importante aqui para nos aproximarmos cada vez mais do Ministério do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho não é só aquilo que às vezes a gente reclama, é um organismo que briga contra as produtivas, mas é um parceiro também na fiscalização e aplicação da lei no que diz respeito ao meio ambiente de trabalho e aplicação e cumprimento das leis trabalhistas, das leis ambientais, das leis vigentes no país. Então, doutor Calil, a palavra é sua, porque é o senhor que todo mundo tem a expectativa de ouvir aqui hoje. Muito obrigado e atenção para todos. Bom, obrigado, João Batista, pela apresentação. Tá, acho que vou ficar andando, porque eu sou meio... O pessoal não dorme também. Bom, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite feito pela nova Central Sindical do Estado do Paraná, para eu falar agora à tarde, na pessoa do Dr. Wilson, que me fez o convite. E falar que, enfim, é uma honra e uma alegria para mim estar aqui hoje, por duas razões. A primeira é que eu estou no Ministério Público do Trabalho há algum tempo, né, desde 2012, mas antes de entrar no MPT, eu fui advogado e atuava, enfim, todo o tempo que eu passei na advocacia, eu atuei advogando para entidades sindicais. Então, essa é uma realidade que vocês vivenciam. Eu, de alguma forma, tive um contato bem profundo, né, nos meus anos de advocacia. E, além disso, né, além de ter essa experiência pretérita da atividade prática relacionada à advocacia com o movimento sindical, eu, enfim, como o João Batista disse, eu faço pós-graduação, estou fazendo doutorado, e a minha agenda de pesquisa é bem próxima a direito coletivo do trabalho, direito sindical. Então, tenho interesse tanto teórico como prático em relação às questões do mundo sindical. Então, a minha ideia, enfim, quando o Dr. Wilson fez o convite, eu prezo muito pelo diálogo nesses momentos, porque, enfim, além do recado que eu acho que é importante do MPT passar, acho que é importante também vocês colocarem os pontos de vista de vocês, as perspectivas, para a gente conseguir, enfim, construir aqui, né, nesse processo. Então, a minha ideia inicial
fazer uma exposição sobre no que o MPT e no que o movimento sindical podem caminhar conjuntamente, no que dá para a gente pensar numa agenda de trabalho conjunta e expor já algumas medidas que estão em andamento, né, algumas atividades que a gente está fazendo, inclusive com o movimento sindical, e abrir depois para vocês se manifestarem, colocarem questões, sugestões, dúvidas. Bom, a apresentação que já foi feita. Enfim, a minha ideia é falar um pouco o que seria a função, né, de uma entidade sindical, quais são as prerrogativas, os papéis que ela deve desenvolver, falar um pouco do que o Ministério Público também tem a fazer, o que a gente faz, qual é a nossa atribuição, para a gente ver onde está o ponto de intersecção disso. Mas, antes de entrar para falar nisso, né, antes da gente pensar aqui em ações que a gente pode desenvolver conjuntamente, de trabalhos que a gente pode fazer em parceria, eu acho que não dá para eu começar a falar disso sem falar um pouco, até para, enfim, situar isso no momento histórico que a gente está vivendo, não dá para eu deixar de falar um pouco no que está ao nosso redor, né? A parceria do Ministério Público com qualquer entidade, inclusive com o movimento sindical, ela, enfim, varia muito de acordo com a realidade que a gente está vivendo. E a realidade que a gente está vivendo hoje, acho que o Dr. Cássio colocou isso muito bem na explanação dele, o Dr. Sandro também falou isso, a gente está passando por um momento em que o direito do trabalho ele é objeto de ataque. Ele é objeto de ataque no parlamento, ele é objeto de ataque pelo Poder Executivo e é objeto de ataque no Poder Judiciário também. A gente tem em curso um movimento de reforma trabalhista que o próprio governo federal, dentro de uma leitura da realidade que uma eventual tentativa de aprovação de mudança da legislação trabalhista poderia causar algum tipo de desgaste para ele, o governo terceirizou a reforma trabalhista para o Poder Judiciário, especificamente para o Supremo Tribunal Federal. Não dá para a gente fazer uma leitura das decisões que vêm sendo proferidas pelo STF de forma atomizada. Então, a decisão em que o ministro Barroso, no ano passado, que agora o ministro Teori deram, que admitem, enfim, ignoram, do meu ponto de vista pelo menos, ignoram a premissa pela qual o direito do trabalho foi criado, que é conferir uma vantagem jurídica ao trabalhador dentro de uma relação que é essencialmente desigual em razão da vantagem econômica que o empregador tem. Essa premissa foi completamente ignorada dentro dessas decisões e tem-se um movimento cada vez mais forte dentro do STF de fortalecer a ideia, né, a concepção do negociar sobre o legislado. A decisão de sexta-feira, ela não veio à toa. Que o ministro Gilmar Mendes deu, em que ele revoga os efeitos da ultratividade dos acordos e das convenções coletivas de trabalho. Por que ela não veio à toa? Se você amarra a ideia que pode negociar tudo, inclusive para baixo do que prevê o piso legal, se você amarra isso junto com a ideia em que cada negociação você vai ter que começar necessariamente tudo do zero, porque é isso o que está dito na decisão do ministro Gilmar Mendes, vocês acham que a vida de vocês vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil? Mais difícil. Vocês acham... Gente, essa DPF tem que... Assim, eu faço muita questão de contextualizar as coisas porque nada acontece por acaso. A decisão que suspendeu os efeitos da súmula 277 da STF, ela é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Vocês sabem quando que ela foi ajuizada? Em 2013. Com uma liminar 3 anos depois. Uma sexta-feira à noite. E daí, eu não gosto de ficar lendo coisas em palestra, porque, enfim, fica um pouco modorrento, mas eu vou fazer questão de ler um pedaço da decisão do ministro Gilmar Mendes, porque ela revela o que ele pensa do mundo do trabalho, da justiça do trabalho, do Ministério Público do Trabalho e do movimento sindical também.
tem um trecho que é... O trecho é razoavelmente grande, mas eu vou ler o finalzinho só. Ele diz assim: deduzir-se o pretendido pela Justiça do Trabalho poderia configurar verdadeira fraude hermenêutica, destinada a apenas extrair-se de onde não há interpretação que a auxilie a fundamentar o que quer que seja. Trata-se da autêntica jurisprudência sentimental, seguida em moldes semelhantes à adotada pelo bom juiz Maginot, magistrado do Tribunal de Primeira Instância de Château-Thierry, na França, na qual atuou entre 1889 a 1904, passou a ser conhecido como bom juiz por amparar mulheres e menores, por atacar privilégios, por proteger plebeus, ao interpretar a lei de acordo com a classe, mentalidade religiosa ou política das partes. Em suas decisões, o bom juiz Maginot não jogava com hermenêutica, em que nem falava sequer, tomava atitudes de tribuno, usava linguagens de orador ou panfletário, empregava apenas argumentos humanos sociais e concluía do alto, dando a este ou aquele sem se preocupar com os textos. A ideia de que cada decisão judicial é atividade criadora de direito e não apenas aplicação de norma pronta, teve diversos adeptos na Europa no final do século XIX. E daí ele vai aqui, enfim, faz diversas considerações, mas o último parágrafo ele coloca assim: o movimento chamado de direito livre, do qual é considerado precursor o escrito... Daí ele fala em alemão aqui, eu não vou nem me atrever porque vou falar bobagem. Publicado em 1885, seguia o princípio de que haveria pluralidade de significados para a aplicação de determinado texto de lei, cabendo ao juiz ponderar o que acreditava ser a mais justa em verdadeira livre investigação do direito. O magistrado não teria limites no momento de decidir litígios. É esse ativismo, um tanto naif, que o TST parece pretender seguir na espécie. Ele chamou os juízes do trabalho, e mais especificamente o TST, de ingênuo. O que ele disse